Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 5. Fizeram da matéria Deus, que trouxe à humanidade de canto chorado, tudo isto devido ao alfabeto artificial. E assim a vida foi constituída na base de inconsciência, e por ser na base da inconsciência, todos se tornaram inconscientes, verificando assim, pelas normas atuantes, que ninguém nunca soube de onde veio e muito menos para onde vai. Assim ficou a vida constituída, que ninguém nunca soube dizer o seu princípio, nem muito menos o seu fim, e assim constituída sem base e sem lógica, sem pé e sem cabeça, sem princípio e sem fim. E desta forma, não poderiam nunca acertar, por a vida começar dos desacertos, manter os desacertos, multiplicar os desacertos e sempre desacertando tudo. Desta forma, nunca podiam acertar. Quanto mais procuravam acertar, mais desacertavam, chegando ao ponto do desacerto final. Sim, porque a vida foi constituída do nada. O que é o sêmen? Não representa nada, e daí a multiplicação do nada para tudo acabar em nada. Está aí o desacerto do nada. Principiando no nada e levando todos ao nada. Do nada principiastes e terminarás em nada. Então ficou a luta do nada, que não adianta nada, por tudo acabar em nada. Tremenda ilusão de quem se iludiu. Constatada assim a verdadeira inconsciência. Quem progride para nada ser, não tem consciência exata do que está fazendo. É lutar inconscientemente. Por tudo ser somente aparência, o tudo do nada é aparência só. Então, traídos pelo nada, traidores de si mesmos, porque julgaram nada como se tudo fosse. Julgaram nada como se o nada fosse verdadeiro. Fizeram do nada a verdade, e assim foram traídos pelo nada e sofrendo as consequências de lutar em vão. E por isso, as lutas para endireitar vêm de muito, vêm de muitas eras, e quanto mais lutam para endireitar, ficam sempre por endireitar. Sim, como podem endireitar o nada? O nada não há quem endireite, e por não haver e nem podia haver quem endireitasse o nada, é que tudo se complica cada vez mais sempre. Quanto mais procuram endireitar, estão sempre por endireitar. Porque o nada não tem quem endireite. E por isso, nunca houve quem endireitasse o mundo. O nada é um deletério, com aparência de tudo ser, e por ser um deletério é que se acaba. O deletério é uma coisa que se derrete, é um leite em decomposição pela sua formação de degeneração. E assim o nada nunca houve quem endireitasse, porque o nada não há o que endireitar. Endireitar o nada não está endireitando nada, e não estando endireitando nada, não adianta a luta do nada, porque não adianta nada por tudo acabar em nada, por ninguém poder endireitar o nada, porque o nada, nada tem para endireitar. E por isso, o esforço de todos para endireitar o mundo já vem de longas eras e veteranos séculos. Todos lutando para endireitar, tudo sempre por endireitar e tudo sempre a piorar. Então, tudo bom, aparência só. Tudo bonito, tudo lindo, aparência só. Tudo que parece perfeito, aparência só. Tudo que parece direito, aparência só. E assim, traídos pelo embusteirismo grosseiro, por não conhecer a causa e a origem de estarem nessas condições, lutando em vão, penando em vão, sofrendo em vão, se a recompensa é tudo acabar em nada. Então, lutar para nada, sofrer para nada ser. E assim é o julgamento do embuste, o qual foram todos envolvidos, que o princípio disto tudo e a causa foram os antigos de outras eras, inventaram o alfabeto artificial. Mas agora chegou o tempo de tudo isto ser esclarecido. Os motivos que levaram todos a esse estado e a causa de todo esse malabarismo infernal. Agora o esclarecimento completo
da existência desta forma de vida que ninguém se conforma com ela, porque somente vive para sofrer e penar. Sofrer e penar, sofrer e agonizar. Está aí uma das causas do porquê são sofredores, que ninguém nunca soube o porquê que vivem assim. Ainda mais dizem, como é que o povo chegou numa situação dessa tão ridícula? Essa nossa vida é tão ridícula que eu tenho vergonha de ser como eu sou. E eu tenho vergonha de viver nesse mundo. Quando eu penso o que a vida é, e o que nós somos, e o modo que vivemos, eu tenho vergonha de ser assim e vergonha de viver. E ninguém nunca veio nos dizer, ninguém nunca soube o porquê vivemos assim. Assim o pensamento de muitos, por pensar na situação do modo de viver. Hoje, o relato completo, o porquê da vida ser nas condições que é, do modo de vida que constituíram para viver. Subordinados pela matéria, a matéria se tornou um Deus. E por a matéria se tornar um Deus, todos subordinados pela matéria. Escravizados pela matéria, a matéria se tornou o Deus do animal racional. Tudo isto por estarem ligados à energia animal, o elétrico e magnético, porque o Deus do animal irracional é a matéria, e o animal racional, por estar ligado na energia animal, elétrica e magnética, se igualou nessa forma de vida, sendo a matéria o seu tudo, sendo a matéria o seu Deus. A matéria, o ser dominante. A matéria dominando todos e escravizando todos. Então ficaram com um referencial quase igual por estarem ligados na energia do irracional, que desta forma se igualaram porque o Deus do irracional é a matéria, porque o irracional, o seu pensamento é limitado, o seu entendimento, e o animal racional é livre pensador. Então, o livre pensador tem entendimento e compreensão de tudo, é uma classe superior ao irracional. Então se tornaram dessa forma endeusados pela matéria. Tornou-se a matéria um Deus e se tornando então materialistas. Criaram e inventaram o Deus do céu para ver se endireitava, e o Deus do céu até hoje por endireitar, como aí está tudo em ruínas. A invenção do Deus do céu não adiantou nada. Não mandou nada, não governou nada, porque nem todos estavam dispostos a dar importância à história de Deus do céu, que nunca fez nada por ninguém na terra e por isso tudo piorando sempre. O Deus do céu, que sempre manteve todas as ruínas dos seus supostos filhos, histórias e contos para engambelar, para ver se amenizava um pouco do sofrimento da humanidade. Mas o Deus básico do animal, a matéria, foi sempre o ser dominante. E por isso, quem governa o mundo? São os homens. Os homens são de quê? De matéria. Então a matéria se tornou o ser dominante da vida material. Não é Deus do céu nenhum que vem aqui na terra governar o mundo. Quem governa são os seus próprios habitantes, que são de matéria. Então a matéria se tornou um Deus, por todos serem dominados por ela e que dependem de tudo dela. Então Deus de matéria, Deus materialista, e assim se tornaram materialistas, dizendo: a matéria é nosso Deus, porque dependemos dela para viver. A forma básica da interpretação. Basearam-se na matéria e, por se basearem na matéria, se tornaram materialistas. E daí nascendo o ponto de dúvida de tudo. Os baseados na matéria duvidam de tudo, porque acham que na matéria é que está o tudo da vida. Ficam tão envolvidos, embriagados pela matéria, que esquecem que não há efeito sem causa. Se existe este mundo, é porque existe outro que deu causa a esse. Os materialistas, embriagados pela matéria, se esquecem da parte positiva e se baseiam na parte negativa. Esquecem da causa e do efeito, porque não há efeito sem causa. Se existe este mundo, é porque existe outro superior a este, que deu causa a este, ou que é a causa deste. Então, existe um poder supremo, que é a causa deste mundo,
e o poder supremo, o mundo racional, a causa desta deformação racional, a qual estão qualificados como animais racionais. A causa de serem racionais é o mundo racional, a causa dessa degeneração racional. Mas é que o mundo não estava por conta da causa, não estava por conta dos habitantes do mundo racional. Sim, este mundo sempre esteve por conta de seus habitantes, que começaram com seu alfabeto artificial, saindo fora da linha do alfabeto de astrologia, que era o alfabeto do comando do mundo racional. Com o alfabeto de astrologia, o comando era de cima, do mundo racional, e com o alfabeto inventado por a mente humana, o alfabeto artificial, o comando passou a ser de baixo. Passou a ser da terra, por o alfabeto ser artificial. Então, a direção passou para os seus habitantes, e daí a confusão generalizada no mundo inteiro. Então, a pergunta é a seguinte: por que este mundo é assim? O dono nos abandonou? Não, saíram fora do alfabeto astrológico que foi dado pelo dono, porque tudo tem limite. Estavam limitados dentro do alfabeto de astrologia, por abuso do livre-arbítrio, saíram fora dos limites para a criação de inovações e daí saíram da linha justa e certa de voltarem para o seu mundo de origem, o mundo racional. E vieram dar mais esses passos para dar expansão aos desejos, às ideias e às vontades. É como agora, muitos entendendo e bem entendidos do que é cultura racional, e outros completamente desentendidos. Uns respeitam porque querem voltar ao seu mundo de origem, e outros não. Com o alfabeto de astrologia, a mesma coisa. Os que respeitaram, subiram, e os que não respeitaram, os criadores de inovações, estão aí. É como agora. Os que querem se salvar, tratem de se imunizar. E outros já não querem, não aceitam. O que acontece? Não quer subir para o seu mundo de origem, desce de classe para classes inferiores. Os que querem subir, está aí o conhecimento de subida, a cultura racional. E os que não querem subir, não querem saber, nem tomar conhecimento do que é cultura racional. O que acontece? Desce de classe e vai descendo sempre para uma infinidade de classes inferiores. Até correr a hierarquia toda, tem muitas classes para descer. Tudo isto por quê? Abusam do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. E assim foi o que se deu em outrora com o alfabeto de astrologia, o abuso do livre-arbítrio. Os que respeitaram o alfabeto astrológico estão no mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, e os que desrespeitaram pelo abuso do livre-arbítrio, aí estão sofrendo as consequências. Há os que respeitam e há os que não respeitam e há os que abusam demais. Mas agora chegou a última chance, ou sobe ou desce para classes inferiores, porque esta categoria está a caminho de sua extinção. Então está aí mais uma chance de recuperação dos que querem voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Os que querem voltar, tratem de se imunizar, e os que não querem, continuem abusando do livre-arbítrio. Página 14. A inconsciência sempre foi a causa das confusões e contradições, que o alfabeto artificial é uma das causas do grande mal do animal racional, que falam sem base e sem lógica. A incompreensão é a causa da confusão e dos descompreendidos. São os que não querem fazer por onde compreender. Porque o fazer por onde compreender é procurar entender de princípio a fim para ver se está certo ou errado. Então, é a mania dos inconscientes fazer confusões onde não existe, por não verificar primeiro se está certo ou errado. Para se dar uma opinião básica sobre qualquer assunto, é preciso que conheça o assunto para falar com base. Agora, não conhece o assunto e quer dar opiniões do assunto? Assim agem os inconscientes. Os inconscientes
sempre são precipitados nas suas atitudes incorretas, por não proceder corretamente. Corretamente procede aquele que verifica de princípio a fim qualquer coisa que seja, para depois opinar, certo ou errado. O bicho já vem de muito assim, desde o princípio do alfabeto de astrologia, que uns tantos discordavam, achavam que o certo estava errado e que o errado é que estava certo. E o resultado do alfabeto artificial foi este: a confusão imperando entre todos e em tudo. É a mania do bicho, e assim as coisas se justificam pelas bases e pela lógica existente, que é o ponto referencial para destruir qualquer dúvida de quem não sabe o que diz. A convicção de cada um merece todo respeito, porque quem tem convicção disso ou daquilo é porque tem base e lógica disso ou daquilo. Então, nunca se deve duvidar do que não se conhece. Deve procurar conhecer primeiro, para depois então saber o que diz. Mas tem pessoas que, por determinação de si mesmas, têm a mania da contradição, e quem tem a mania de contradizer é uma psicose de quem não sabe se conduzir. E quem não sabe se conduzir fica entupido quando vê reluzir a triunfal verdade diante de si. A verdade triunfa e a mentira não. Quem pesquisa as coisas cautelosamente encontra a real função de seu trabalho, mas quem é confuso não pesquisa e diz o que lhe parece ser. E fica no parece. Parece que é isto, parece que é aquilo. É a mania própria da teologia. Os teólogos, a teoria baseada no sabe tudo e não sabe nada, porque a teologia não define coisa alguma, pois os mistérios envolventes estão sempre na frente. E assim, nesta agenda de papagaios que falam muito e não resolve nada, é que o mundo está aí nas condições em que está, que a vida humana passou a não valer nada, e por isso destruída sem mais nem menos pela situação de forma em que vive. Vive num excesso de loucuras. A loucura é tanta que ninguém sabe o que faz, e por não saber o que faz, a vida cada vez aumenta os esforços de todos para viver. E agora, por mais esforços que faça, tudo se tornando cada vez mais difícil, e desta forma, a vida cada vez mais penosa. Então, os confusos que não têm noção do que diz, começam a pôr a culpa uns nos outros. Ninguém tem culpa dessa evolução mundial. Ninguém tem culpa. Por isto, tudo é uma evolução natural da natureza. E por ser natural da natureza, é que a crise sobre tudo é universal. A crise que passa o mundo é consequência de uma mudança de fase. Então há o desequilíbrio de tudo, e a crise impera mundialmente. Os críticos confusos, desconhecendo a sua falência humana universal, começam a culpar uns aos outros, quando ninguém tem culpa do universo inteiro estar em crise. A crise que abate sobre o mundo, a causa é da natureza que mudou de fase, acabando uma e entrando outra. A fase que acabou tinha um ciclo de proteção. Acabou o ciclo de proteção, entrou o mundo inteiro em colapso. Portanto, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Ninguém é culpado do sofrimento universal. E assim, está o mundo inteiro abalado e conturbado, todos confusos com a situação. Toda extinção de fase acontece certa perturbação na vida de toda a humanidade. E assim, o teto, que é o firmamento, que cobre todas as amarguras e agonias da humanidade, esse esplendor de cima, assistindo toda essa confusão aí na terra e dizendo: tudo isso se acabará depois que todos souberem o porquê assim são. O firmamento, que é o teto que cobre todas essas misérias, se sente chocado com tanta coisa existente, que julgam apressando o tempo natural da natureza para que se resolva na terra todo este descontentamento. Então, este teto astrológico em função sobre a natureza humana requer o mínimo de espaço de tempo para livrar toda a humanidade desse sofrimento. Isso é o teto do mundo, os seres planetários incomodados com o sofrimento demais da humanidade. Então,
O teto é composto desses habitantes que são os planetas e que estão assistindo todos os movimentos da Terra, insatisfeitos pela desordenação atuante. A desordem universal, a causadora da calamidade do mundo inteiro. Então, toda a natureza fica abalada e incomodada com os trâmites do desequilíbrio atuante do universo, porque vê a todo instante o que se passa na Terra, dentro deste quadrante que forma esta cosmopolita vida, de cosmogonia material. De cosmogonia, devido estar envolvido na Terra os habitantes do cosmo. Por tudo vir de cima, do cosmo, e não de baixo. Então, essa desordenação, esta inquietude, esse tremendo furacão, um tufão de angústias e desespero, o teto e a natureza em apreciação ficam chocados de ver tanta confusão, porque em todos os meios há confusão, de forma que o teto do mundo, que está ao par da vida terrena, sente-se abalado com tanto sofrimento que permanece na terra, e assim entrando em ação com a natureza. E assim, o mundo com esta vida jocosa de matéria que muitos se confundem, achando que a vida é essa mesma. Como se soubesse a causa de ser assim, como se soubesse quem os fez assim. Então, com a maior das maiores asneiras, então diz: a vida é esta mesma. Como coisa que fosse senhor absoluto da vida, como coisa que fosse senhor absoluto da matéria, como coisa que soubesse por que se originou assim. Então, é tanto atraso sobre esse ponto de vista que se torna até vergonhoso. Sim, muito vergonhoso a pessoa afirmar uma coisa que não prova. Então, se torna muito vergonhoso. Desconhece completamente a causa da existência de tudo, a origem que deu formação à causa. Desconhece todo o seu passado, todo o seu antes de ser, e se propõe a dizer que a vida é essa mesma, como se tivesse provas básicas para falar assim, desta maneira. E de forma que a vida se constituiu assim, cheia dessas idiotices, que acabaram se convencendo de que a vida é essa mesma. Para um louco que não sabe o que diz, a vida é essa mesma. A vida nunca foi essa mesma. E por não ser esta mesma, estão plantados em terra estranha, e por estarem plantados em terra estranha, não conhecem coisa alguma. Não conhecem a origem da terra, não conhecem como foi feita a terra, não sabem por que foi feita a terra. Não sabem. Não sabem como foi feita a terra. Aí estão, num lugar estranho. E ninguém nunca definiu nem princípio, nem o fim de coisa nenhuma. Então, como tem coragem de dizer que a vida é essa mesma? Se não sabem o porquê da vida, se não sabem o porquê da existência, se não sabe de onde veio, se não sabe para onde vai, e de forma que uma porção de versões sem pé nem cabeça, sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim, sobre o porquê da existência de serem assim. Antes de serem assim, não sabem o que eram. Antes de serem o que eram, não sabem o que foram. Antes de serem o que foram, não sabem o princípio que deu causa ao que foram. Antes de serem o que foram, o princípio de assim estarem. Antes do princípio de assim estarem, o que eram? A origem. E a formação da origem? De racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. Não sabem de onde vieram. Não sabem porque já passaram e ficaram afirmando coisas que não provam. A vida é essa mesma. A vida nunca foi essa mesma, porque ninguém se conforma com o sofrimento, nem com a morte. Não sabem que ninguém os fez assim. Não sabem que não há responsável de serem assim, porque ninguém tinha coragem de fazer seres dessa espécie, sofredores e mortais. E assim, se fizeram assim, e por isso, ficaram aí por conta própria, que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e por isso, estão aí por conta própria, abusando do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Ninguém os fez assim, e sim, se fizeram assim pelo abuso do livre-arbítrio, e por isso não há responsável de serem como são, sofredores e mortais. Se houvesse responsável, seria acusado
quem foi o responsável. E o responsável estaria aí, assumindo a responsabilidade de todo o sofrimento e da morte. Seria o responsável um monstro que condenou todos a sofrer e condenou todos à morte. Então, não há responsável, porque o mundo é consequência de seus próprios habitantes, que saíram da parte certa e entraram na parte errada. E aí está todo o currículo desse transe desastroso e monstruoso que chegaram às condições das mais ridículas que estão. Mas o plebeu, cego, penitente e avarento, que vive nas trevas sem saber o porquê, está feito assim sem saber porquê. É assim sem saber porquê. E tem coragem e audácia em dizer: a vida é essa mesma. E com esses modos esquisitos de viver, é que até hoje estavam aí plantados no sofrimento sem saber porquê. Agonizando nesta vida de matéria, querendo ser o que não são, sem saber primeiro o porquê assim são. Hoje, nesse vasto conhecimento, nesse grande manancial de esclarecimentos, nesse potencial de cultura do maior nível universal, que é a cultura racional, é que vão encontrar a razão do porquê deste mundo, a razão do porquê de assim serem. Somente uma cultura consciente e positiva, com base lógica e com uma infinidade de comprovações, é que podiam ter a solução real da situação da existência de tudo isso, que para todos que aí vivem era tudo misterioso. E esta sempre foi a mania dos confusos, que nada sabem, que nada conhecem, que vivem igualmente a um bicho, é que tem coragem de dizer: a vida é esta mesma, como coisa que soubesse o porquê da vida. Tudo isso é muito fundamental, mas tem que ser explicado assim, de todas as maneiras, que é a forma melhor e adequada para o bicho entender.